É um grande prazer receber aqui colegas médicos oftalmologistas que nos ajudarão a esclarecer mitos sobre a saúde ocular. Lembre-se que compartilhar conhecimento relevante e cientificamente comprovado é muito importante. Lisandro, faça as honras da casa. Vamos lá, Somaia. Então, a gente tem o prazer de receber aqui a doutora Elaine de Paula Costa, presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular, e os doutores José Westphalen, doutor Rafael Kobayashi e doutor Pedro Carricondo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como a doutora Somaia mencionou, o nosso objetivo aqui é uma conversa do dia a dia, baseada nos termos mais procurados que falam sobre saúde ocular e prática dos esportes. A gente vai citar algumas afirmações e fazer algumas perguntas e pedir para cada um de vocês comentarem elas, né? Então, gostaria de começar com a doutora Elaine. Doutora Elaine, a afirmativa é a seguinte: não há risco ocular se a prática do esporte for feita usando óculos de proteção. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa iniciativa. É muito interessante e gratificante poder esclarecer algumas dessas dúvidas comuns e frequentes que podem acontecer. Bom, é o seguinte, o óculos de proteção, ele ajuda a evitar traumas mais graves, né? Mas ele não elimina a possibilidade de qualquer trauma, né? Então, por exemplo, traumas com objetos pequenos, objetos rápidos, eles podem ser atenuados pelo óculos de proteção, mas, mesmo usando os óculos de proteção, você pode ter, sim, alguns acidentes. O óculos, apesar de ser resistente, ele pode se danificar, dependendo do grau de impacto, e todas essas outras situações, como objetos menores, ou mesmo o deslocamento do óculos, pode provocar, sim, o trauma durante a prática esportiva. A gente também não pode esquecer, porque muitas vezes o óculos, mesmo você não estando ali no momento do jogo, ou no momento do esporte, ele pode ser retirado por alguma situação para enxugar o rosto, e nesse momento também pode acontecer o trauma. Então, é muito importante, mesmo usando o óculos, a gente ficar atento a essas situações. Sem dúvida. E ainda sobre isso, Pedro, você gostaria de fazer algum comentário? Bom, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui e poder fazer os comentários, né? Acho que a Elaine foi bem abrangente, mas um ponto que a gente não pode esquecer é a qualidade do óculos, né? Ela citou rapidamente que às vezes o óculos pode quebrar. E isso, sem dúvida nenhuma, se você pegar um óculos de pior qualidade, o risco é maior ainda, né? Além disso, a gente precisa ver se o óculos está adequado, por exemplo, à quantidade de luz. Então, você tem que ter a proteção, a luz solar adequada, a proteção ultravioleta, isso é bem importante. E a gente tem que ver se o óculos está adequado ao esporte, né? Tem esportes que você precisa de um óculos mais fechado, mais resistente, só que ele não vai servir para o esporte, onde você tenha uma atividade mais intensa, que você vai suar mais. Então, tudo isso precisa estar bastante adequado, né? E a gente precisa lembrar até de atividades onde o próprio óculos pode machucar se a pessoa não souber usar, né? Eu acho que o exemplo clássico disso é o barotrauma, né? É o mergulhador que não sabe descompensar, não sabe compensar a pressurização do óculos e não faz de maneira adequada e tem lesões, às vezes, relativamente graves aí pela própria máscara de mergulho, né? Que é um óculos de proteção em última instância. Perfeito, Pedro. Rafael, a próxima é bem comum e importante escutar seus esclarecimentos. A afirmativa é a seguinte: as vitaminas podem reverter problemas oculares causados, por exemplo, pela retinopatia diabética e degeneração macular relacionada à idade. Comenta aí, Rafael. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, falando um pouquinho sobre vitaminas, né? Tudo isso começa principalmente pensando nos estudos de degeneração da mácula relacionada à idade,
quando viram que o uso de vitaminas que participam, né, na retina, que é a luteína e a zeaxantina, quem suplementava essas vitaminas tinha a chance menor de evoluir para uma doença leve, para uma moderada ou grave. Mas o uso dessas vitaminas de pacientes que não têm doença, por exemplo, só com história familiar, ele não é indicado. Então, assim, a vitamina ela não vai prevenir uma doença ocular, né? Pensando, existe um certo interesse, né, das vitaminas são caras, né? Então você acaba fazendo, uma pessoa, por exemplo, que tem um parente que tem uma degeneração da mácula e ele quer tomar a vitamina preventivamente, não tem evidência científica que ele tomar essas vitaminas ele vai prevenir exatamente uma doença da retina, né? Isso falando especificamente de doenças da retina. Existem outras vitaminas, por exemplo, como riboflavina, que é também discutível se isso ajudaria a prevenir a progressão de um ceratocone, porém também a riboflavina não tem evidência científica que ela vai prevenir, vai prevenir uma progressão de um ceratocone ou até a formação de um ceratocone. Perfeito, Rafael. Esclarecimento muito importante. E a gente encontra várias propagandas, às vezes, de algumas vitaminas milagrosas. Pedro, a gente quer escutar de você de novo. Comenta, por favor. Realmente isso é difícil, né? E o pessoal que pratica esporte gosta de vitamina, gosta de suplementos, gosta de procurar outras formas aí de se tratar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, assim, tem muita gente que ganha muito dinheiro com vitaminas, né? Lógico, existem condições específicas, como o Rafael muito bem falou, né? Pacientes com degeneração de mácula, com lesões já estabelecidas, que você quer tentar prevenir, e tem trabalhos sérios mostrando que você consegue reduzir a possibilidade de progredir a degeneração da mácula. Mas é a condição específica onde a gente tem certeza que a vitamina pode ajudar. Em todas as outras, você até tem alguma possibilidade de que seja verdade, mas não tem nenhuma comprovação. Mas tudo isso que a gente está falando é em evitar mais dano, né? Reverter dano, infelizmente, a gente não tem nenhuma vitamina que consiga reverter lesão, reverter alterações já estabelecidas, e se não houver o acompanhamento adequado, se não tiver a avaliação oftalmológica e o tratamento específico, né? Então, numa retinopatia diabética, por exemplo, você pode tomar quantos comprimidos de vitamina você quiser por dia, que infelizmente você não vai nem reverter a retinopatia diabética, nem evitar que ela progrida se o teu controle glicêmico não estiver bom, se você precisar de laser, não fizer o laser ou a injeção. Então, isso é muito importante. Infelizmente, a gente adoraria ter uma pílula milagrosa que a gente entrega e o paciente toma uma vez por dia e o corpo inteiro fica bem. Cabelo, unha, pele, você rejuvenesce 20 anos, mas infelizmente isso não existe. Quem fala isso, em geral, está se aproveitando das pessoas quererem melhorar, das pessoas quererem ter uma boa qualidade de vida, mas as pessoas se aproveitam disso, né? Rafael, Pedro, perfeita, né, a passagem de informação. A próxima afirmativa. A capacidade visual pode interferir no desempenho do atleta. Vê se falem. Essa é para você. Opa, boa tarde a todos aí. Lisandro, é um prazer imenso estar aqui contigo. Tu é um cara que eu admiro muito, né? Fiquei com medo que tu fosse me perguntar sobre retina. É a mesma coisa que eu responder sobre glaucoma, não ia dar certo. Mas então, falando um pouco sobre qualidade de visão em esporte, vários estudos demonstram que a melhora do desempenho visual é fator fundamental na melhora do desempenho esportivo. Já desde muito tempo, vários autores demonstram que a tomada de decisão,
a rapidez na tua tomada de decisão, e isso em esporte é fundamental, o milésimo de segundo vai fazer a diferença, a tua tomada de decisão está diretamente relacionado com a tua melhora de acuidade visual. Ou seja, os estudos de Stein, Lemmertz e outros tantos dizem que 95% do teu tempo de ação e reação depende da tua qualidade de visão. A partir do momento em que o oftalmologista trabalha com o atleta, seja ele amador, profissional ou mesmo de elite, qualquer desses atletas vai ter a sua performance melhorada a partir de uma melhora da qualidade visual e do seu treinamento visual, que é uma coisa que a gente faz. Ou seja, nós temos 3 pilares aqui. Uma é a avaliação oftalmológica completa, 2, o segundo pilar é a correção dos vícios refrativos, e o terceiro é o treinamento visocognitivo. Com esses 3 pilares, o atleta vai melhorar a sua performance e vai atingir os índices que ele assim deseja. Vamos assim dizer que a oftalmologia aplicada ao esporte é a última fronteira a ser explorada dentro do treinamento esportivo na busca da excelência no desempenho atlético. Perfeito. Westphalen, ainda aproveitando aí o seu conhecimento, chegou uma pergunta para a gente no YouTube, se o ômega 3, foi o Danilo que perguntou, não é isso? Se o ômega 3 melhora o olho seco. Eu acho que você, que é experiente em segmento anterior, poderia nos ajudar com essa resposta. Então, até quando o Rafael estava falando sobre vitaminas e o Pedro aí também sobre isso, eu estava pensando no ômega 3 e estava pensando no óleo de semente de linhaça. Eu, particularmente, eu tenho alguns atletas do tiro e são atletas bastante complexos, inclusive na prescrição visual deles de correção dos vícios refrativos, quanto ao tipo de óculos. Alguns atletas já são 40 mais, então você tem que adaptar um tipo de lente para que ele tenha a visão da mira, ou seja, de arma curta e de arma longa, e ele não pisca muito. E muitos desses atletas, já, como eu disse, são 40 mais, se queixam de olho seco. Eu, particularmente, uso o ômega 3 e uso o óleo de semente de linhaça, apesar de não achar que faça tanta diferença assim o ômega 3, mas o óleo de linhaça eu acho que faz bastante diferença. E é importante frisar aqui, nesses casos, que o olho seco reflete muito na qualidade do desempenho do atleta, principalmente do atleta de precisão do tiro. Então, esses atletas precisam, muitas vezes, usar lágrimas artificiais. E aí entra um ponto muito importante que eu queria transmitir para vocês. Tem colírios com lágrimas artificiais que não se pode usar em atleta. Rapidamente falando sobre olho seco, então, há alguns anos atrás, quando eu trabalhava no Atlético Paranaense, eu levei uma quantia muito grande de determinado colírio para lubrificante simples, desses colírios bem comuns, que para o atleta usar. Por exemplo, um Lágrima Plus, sem fazer comentários, assim, propaganda, né? E fui chamado no comitê antidoping porque eu estava prescrevendo esse colírio. No caso, né, eu disse, é um colírio lubrificante comum. Eles falaram o seguinte, então você não leu o código de antidoping, né, do VADA, né, que é o Comitê Antidoping Mundial. Eu disse, não, exatamente. Eu disse, pois então, este colírio, ele tem um produto que não deve ser usado para lubrificante, porque ele é mascarante de doping. E esse mascarante de doping não deve ser usado, porque pode trazer problema para o atleta. Então, tem alguns colírios que a gente tem que cuidar também na hora de prescrever para o atleta, mesmo para olho seco. Nossa, interessantíssimo, né? Um simples Lágrima Plus, né? A gente achando que está beneficiando, pode até prejudicar o atleta, né?
A próxima pergunta é para a Elaine, nossa presidente da Sociedade de Trauma. Na verdade, se é um mito, uma afirmação, eu queria que você comentasse. Quem já passou por uma cirurgia ocular não deve praticar esportes que possam representar risco aos olhos? O que você acha disso, Elaine? Olha, essa é uma afirmação que, na verdade, é uma pergunta frequente dos pacientes no consultório. Então, invariavelmente, dependendo do tipo de procedimento oftalmológico ou cirurgia que é feito, essa é uma pergunta bem recorrente. E a resposta é depende, né? Depende muito de que procedimento que foi feito, certo? E de que esporte que vai ser realizado. Então, a gente não tem uma resposta única para essa pergunta. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa, né? Esses pacientes, eles não têm grandes restrições, né? Exceto no pós-operatório imediato, né? Ali dentro de uns 30 dias. Eles não têm restrições, a partir daí, para práticas esportivas, né? Outra situação, por exemplo, outro extremo. Então, a gente saiu de uma cirurgia refrativa, que é uma cirurgia feita na superfície ocular, né, para uma cirurgia de descolamento de retina, que é um outro extremo, uma cirurgia muito mais invasiva, que a gente trabalha a parte intraocular do olho. Esse paciente que foi submetido a uma cirurgia de descolamento de retina, por exemplo, ele vai ter uma série de restrições, principalmente a esportes que envolvam impacto, né? Então, invariavelmente, a gente vai recomendar para esse paciente o uso de óculos de proteção, caso ele resolva fazer algum esporte, e fazer todas as orientações adequadas. Então, por isso que a resposta, na verdade, depende da situação, né? Não dá para dizer que o paciente não pode praticar nenhum esporte, nem dá para dizer que ele pode praticar todos. Mas é engraçado, porque isso a gente tende a querer, vamos assim, encaixar tudo numa mesma caixinha. Paciente, por exemplo, que faz procedimentos, fez um laser na retina, ou fez uma injeção intravítrea por causa de alguma degeneração de mácula. Então, assim, restrições, poucos dias, né, de restrição de atividade física, de resto, não tem nenhuma restrição a mais, tá? Não é necessário fazer nenhum regime de esporte por conta dessas situações. Exceto, assim, situações mesmo que envolvam mais segmento posterior, cirurgias intraoculares, como cirurgia de catarata, tudo isso a gente vai ter algumas restrições, principalmente com a possibilidade de traumas contusos, né? Traumas contusos e os traumas com objetos rombos, então soco, né, as bolas, que muitas vezes as bolas, principalmente as menores, squash, elas podem atingirem o globo ocular e isso provocar alguma lesão das estruturas internas, principalmente se o olho já tiver sido fragilizado por uma cirurgia prévia. Perfeito. E você, Rafael, gostaria de comentar alguma coisa sobre esse tema também? Falando especificamente sobre a cirurgia refrativa, como a Elaine bem colocou, tem trabalhos, né, que a gente tem dois tipos principais de cirurgia refrativa, que é o PRK e o LASIK, né? O PRK é uma cirurgia que praticamente não confere risco nenhum para o paciente no pós-operatório, depois do tempo de recuperação, porque a cicatriz ela é uma cicatriz bem estável no longo prazo. Já o LASIK, existem casos, né, de às vezes até depois de 10, 15 anos depois da cirurgia, o paciente ter algum trauma, às vezes com uma bola de tênis, ou às vezes até um dedo no olho, e isso acabar deslocando o flap do LASIK, né? É um trauma que às vezes acontece, é raro de acontecer esse deslocamento do flap. O recomendado é que o paciente procure um serviço de emergência rápido para reposicionar esse flap, e o bom é que, assim, praticamente todos os casos de pacientes que tiveram esse flap reposicionado
de forma adequada e rápida, eles recuperam 100% da visão e não ficam com nenhum tipo de sequela. Então, realmente não tem contraindicação, né? Quem faz cirurgia refrativa fazer esporte, e dependendo do tipo de esporte que a pessoa faz, por exemplo, se ele luta Muay Thai, aí às vezes a gente vai recomendar um PRK no lugar de um LASIK, mas realmente contraindicação acaba não tendo mesmo. Elaine, Rafael, excelente, né? A próxima afirmação. Alguns exercícios podem curar problemas oculares. Pedro, você pode comentar essa afirmação? Nossa, excelente questão, porque a gente ouve bastante isso, né? Isso me lembra um colega que me explicou de uma maneira que eu achei bem direta. Fazer esse tipo de exercício, olha para lá, olha para cá, põe a mão, olha no sol e tudo mais, que tem gente que fala para fazer isso, né? Parece fazer sentido, mas é a mesma coisa que você tentar consertar um osso quebrado com fisioterapia, né? A gente não pode... Só um minutinho. Daqui a pouco. Vamos ir pra festa? A criança invadiu aqui. Vamos ir pra festa? Bom, mas só para concluir o raciocínio. Esse tipo de afirmação, infelizmente, causa uma baita confusão e, infelizmente, não traz vantagem para o paciente, né? Seria ótimo, de novo, como eu falei das vitaminas, ter uma forma mágica da gente resolver os problemas, da gente conseguir realmente, só com exercício, com uma coisa simples que a pessoa pudesse fazer, sem custos, nada, e você devolver a visão para a pessoa, né? Vamos deixar bem claro que isso é diferente do que o Westphalen falou, de você fazer exercícios que melhorem a tua capacidade, a tua qualidade, que melhorem a forma como você usa a sua visão. É completamente diferente disso, né? A gente está falando em propostas milagrosas de recuperar o olho de doenças, né? É isso aí, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E, por acaso, algum de vocês gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não falou aqui, algum tema que não foi abordado? Pois não, por favor. Bom, repetindo agora o Pedro, realmente são coisas totalmente diferentes. A recuperação de uma visão perdida, eu não acredito muito nisso, não. Apesar de que hoje nós temos figuras brilhantes na oftalmologia brasileira, falando muito em neurociência, dentro da neurociência, na recuperação de visão perdida. O Pedro comentou corretamente, quando eu falo em treinamento visocognitivo, é melhorar a sua capacidade de ver aquilo que você está trabalhando e retribuir isso de uma maneira muito mais rápida. Não é melhorar, não. Você não vai aumentar tuas células de cones e bastonetes no teu olho. O que você vai melhorar é a visocognição, que é totalmente diferente de recuperação visual. Além do que, voltando um pouco lá atrás, na primeira pergunta que foi feita aqui, sobre traumas, dentro do trauma ocular, dentro do esporte e do trauma em geral, no esporte, o treinamento visocognitivo também melhora. Está aqui, próxima. Então, voltou lá. Voltamos. Isso. Pedimos desculpas, tivemos uma falha técnica, mas voltamos para encerrar o bloco. Agradecemos imensamente pelos colegas, pela disponibilidade. Estamos aqui prestando um serviço muito importante